Opa, pessoal, lê aqui e um vídeo um pouquinho off-topic, que é um pouco fora do que eu trago normalmente no canal, porque é coisa mais anime, e o pessoal sabe que eu sou mais visual. E eu vi esse vídeo e eu quis fazer o react dele. Por quê? Porque eu tô lendo sobre escrita, né? Tô com alguns livrinhos de escrita para livro mesmo, e o que outras artes entenderam e a escrita não. Aí eu fiquei curioso e cliquei aqui no vídeo, bora assistir. Mordua. Não vi nada sobre o vídeo, só achei, pô, mano, como é que pode algoritmo filha da mãe tá me ouvindo? Eu tô lendo sobre isso e aparece um vídeo na home desse canal aqui sobre isso. Então, bora ver aqui, né? É, o que outras áreas entenderam e a escrita não. Será que ele vai falar sobre ser comercial? Né? Porque a escrita, como ele tá em muito mais aspectos de cultura, a escrita tá aqui. A escrita foi usada como forma de arte, com formas de informação, fidelização. A escrita humana é uma forma antes de arte, primeiramente sobre comunicação, era uma coisa muito da aristocracia, a gente passou anos e anos do desenvolvimento humano sem, tipo, sabe, ler nem escrever, então era uma ferramenta, até mesmo de, podemos dizer, de, entre aspas, controle, opressão e tá. E hoje em dia as outras formas de arte conseguiram virar mainstream, enquanto a escrita hoje está mais elevada a um tipo de signo de sabedoria. Talvez assim, isso que ele vai querer dizer, né? Porque hoje em dia toda a arte, tem animação, tem animação para adulto, criança, velho, vários tipos de arte, e hoje é escrita por causa dessa mítica de inteligência, essa mítica de não consegue aderir na mídia popular. Acho que talvez seja isso. Os escritores são atualmente os piores de artistas. E não porque eles escrevem mal, e não porque eles não têm talento, mas Ah, porra, pera aí. Deve estar baixinho pra vocês, né? Foi mal. os escritores são atualmente os piores tipos de artistas. Os escritores hoje são os piores tipos de artista. Concordo e discordo ao mesmo tempo, porque você escrever não te torna um escritor. E exatamente porque não tem nada que te defina como escritor, desenhista, tá cheio de gente desenhando. Roteirista, até só você pegar roteirista hoje em dia é muito mais prestigiado que um monte de cursinho de storytelling, cursinho de roteirista, a alma do filme, mas uma escrita sobre poesia, poética, lírica, estrutura de livro. Eu já falei que eu tenho um certo grau a fantasia, né, aqui no canal. Então, eu não gosto de livro, de verdade, eu não gosto muito de livros. Mas eu gosto de ler. Eu gosto de ler, só que eu decidi pegar uns livrinhos sobre escrita narrativa, escrita de livros e tal, e bababá. Escrita clássica, só pra saber. Pô, eu estudei sobre arquitetura porque eu fiquei curioso, tô agora estudando um pouquinho sobre leitura. E o que talvez ele esteja querendo é que hoje em dia, exatamente por não estarmos no auge da escrita, talvez, ao mesmo tempo que todo mundo pode criar, talvez tenha aquele holofote que eu falei no vídeo de fanfic. Entendeu? Todo mundo escreve. E por todo mundo escrever, a importância e a beleza desse tipo de coisa, ninguém pega. Aí ninguém sabe que são boas regras de escrita, boas regras de poesia. Ninguém quer ser um escritor, mas talvez você queira ser um desenhista, um mangaka, um roteirista, um ator, um jogador de futebol. Então, talvez a distância do eu comum para aquele que está levado como escritor seja essa diferença. Talvez você queira ser como Tolkien, queira ser como o cara lá do Game of Thrones, que eu esqueci o nome do gordo. Será? E tem outra coisa, enquanto a mítica do roteirista hoje está sendo elevada, ou roteirista, do ator, do diretor, pô, o Scorsese, o Tarantino, Godard, umas porra assim. Qual foi o último escritor mesmo que você viu na boca do povo? Um escritor de livro. Então o livro tá, ao mesmo tempo que ele tá em baixa do seu uso popular, ele ainda tá naquela elevação da escrita superior. Então muita gente talvez comece a escrever para se achar, talvez seja isso, ou na mesma estratégia que eu falei sobre fanfic. Todo mundo escreve. Como escrever não é importante ou você não liga, você escreve de qualquer jeito. E você se acha um escritor, sei lá, do porquê? Talvez. E não porque eles escrevem mal, e não porque eles não têm talento, mas porque eles não aprendem como artistas. Na escrita é completamente aceitável alguém falar que é iniciante e ainda assim começar tentando escrever uma obra-prima de 600 Ok, peraí. artistas. Na escrita é completamente aceitável alguém falar que é iniciante e ainda assim Peraí. os escritores são atualmente os piores tipos de artistas. E não porque eles escrevem mal, e não porque eles não têm talento, mas porque eles não aprendem como artistas. Na verdade, nenhum artista aprende como artista. Você aprende como um prestador de serviço, basicamente. Se você for pra. Literal, a cultura de você nasceu como uma movimentação contra isso.
onde tá aqui o meu você, é a minha arte que você quer que eu faça para você. O que acabou acontecendo é que você pode fazer uma imagem, um desenho. Eu preciso para minha capa do meu álbum, faz um desenho. Preciso de uma música, faz uma música para mim, como um produto. O que dá para fazer sobre um livro, sobre um produto, um roteiro? Então, o que aconteceu é que a escrita, de modo geral, virou um produto. Só que um produto que não tem um público ativo. E por não ter um público ativo, o que sobra é o produto. E eu não digo assim só tipo, você não aprende como artista. 90% das regrinhas que a gente pega, seja para escrita, narrativa, storytelling, o quanto de gente você já não viu, e eu falo como ramo que eu tenho muito mais interesse, do ramo estético, você vai no Twitter agora. Lê, o Twitter não é nada. Eu uso o Twitter porque ele é o senso comum dos seres específicos, mas não é nada diferente do seu tio, do seu pai. Ele vai colocar realismo como uma coisa maior. Toma os games, pega os games, o realismo, proporcionalidade. A gente teve. Eu não lembro qual. A última vez que eu vi isso bombando foi, acho que do Marvel Rivals, em uma personagem que ela tava com a anatomia distorcida para fazer o pose design. E como Marvel Rivals recebe um hatezinho no Twitter, um bando de artista começou a falar: olha, tá errado, olha, tá errado, olha, tá errado. Até que veio um artista explicar: não tá errado. Você não gostar dessa arte mais sexualizada, dessa arte mais sensual, beleza. Mas você não pode ir contra os princípios. Aí ela veio falar sobre a quebra de proporcionalidade, de anatomia pela pose design. E tá tudo bem. E ela chegou até a pegar no vídeo, porque é aquilo, né? Quando a pessoa quer tacar hate, a pessoa quer tacar hate por tacar hate. A Azula foi lá, ela já é uma puta de um artista. Ela é muito famosa, trabalhou essas porra. Então o pessoal já dá uma baixadinha de bola, porque na internet às vezes não tá certo, é gritar mais alto. Não, tá vendo aqui, ó, a gente quebra para fazer a anatomia, olho, leite de peixe no desenho, anatomia é apenas um método de estudo, você pode quebrar, porque se fosse assim, não era pra você gostar de Hora de Aventura. Qual é a anatomia que tem Hora de Aventura? Qual é a anatomia que tem Meninas Superpoderosas? Qual a anatomia em Samurai Jack? São regrinhas que as pessoas vão colocando como uma forma de leitura, que no final não se ganha porra nenhuma, é só um ipsis literis. E isso acontece que ele tá falando aqui em qualquer modo de arte, em qualquer modo sistêmico, e se é alimentado, porque no final as pessoas veem muito como um produto. Quando as pessoas veem como um produto, é aquilo, ó, tem que estar como eu quero, eu que mando. Então você não tá fazendo uma experiência, você tá consumindo. Ai, como eu detesto! Ai, que ódio! Eu sei, é porque tem um cultozinho do eu não consumo mídia, eu experiencio. E para mim consumir, experienciar são nomenclaturas meio moralistas idiotas. Eu consumo mídia porque o consumo é aspecto de arte. E arte pode ser um produto. E se for um produto, você pode pegar um anime, cara. Um anime, esse anime é formulaico. Eu vou consumir ele como sendo formulaico. O que tá tudo bem. Eu sempre falo, o problema nunca é o que tem, mas sim o que falta. Tudo bem, essa obra eu vou tratar como produto. O autor tem que me servir. Quero fã, então faça service. Faça uma boa história. Tanto que tem obras que o cara tá lá scrollando F5 na página da fandom e colocando coisa na obra que o fandom quer. Tudo de boa. O problema é exatamente o bom fixo e o viés de vivência. De novo falando de bom fixo, foi mal. E é exatamente a sua incapacidade depois de ver arte. Eu vou no fast food. Eu como McDonald's. Eu tomo um sorvete. Mas hoje de manhã eu comi pão seco. Eu tomo refri, mas eu adoro tomar uma água. Eu gosto de açúcar, mas se não tiver. Ou seja, é hiperpalatável. Aquela analogia do açúcar que eu dei lá naquele vídeo do Dona Han é uma alegoria que ela é muito boa e eu nem tocava dessa. Tipo, não tem problema no açúcar. O açúcar pode te dar diabetes? Pode. Mas se você consumir o açúcar bem e ter uma vida saudável, não tem nenhum problema você comer açúcar. Nenhum. O que acontece da vida que a gente tem, pessoas que se negam a ver qualquer obra como nada e além de um produto. O famoso é bom, porque eu gosto, é ruim, porque eu não gosto. Aonde isso é ruim por quê? No final, a pessoa pode inventar 1 milhão de coisas. É porque eu não gostei. Eu tive um debate. Um debate não, foi uma conversinha no final de Boku no Hero. Caralho, olha pra onde eu tô indo. Ai, meu Deus, eu sou esquizofrênica. Olha, vamos lá. Um final sobre Boku no Hero. Aonde o final, do capítulo final que eu li, eu achei muito simbólico. Eu achei aquela posição de mão muito bonita. Símbolo
muito bonita, muito significativa. Eu vi um monte de gente reclamando. Mano, eu só expliquei isso, mano. Pra mim, a obra sempre tratou a mão e o aperto de mão como algo muito simbólico, algo muito íntimo, muito íntimo. E pra mim, essas mãozinhas se tocando é mais íntimo do que um beijo. Aí eu vi uma pessoa, pegou o print. Olha num mangá de romance, olha como segura a mão de romance. Aí pegou um print de umas 10 obras de romance, como era, como o casal tava segurando a mão, ó, tem nada a ver, tem nada a ver. O autor, se ele sabe como é, que é assim que se faz um apertinho romântico, ele tinha que fazer assim. Meu caralho, uma obra também, um universo próprio, porra. Ela te ensina, ela tem signos próprios. Aí eu citei Chainsaw Man é um exemplo disso, pô. Se tem um beijo na porra da obra, tem um beijo na porra da obra, você tá traumatizado. Eu falei lá no meu vídeo da Raze, quando o Denji vai beijar alguém, agora eu vou ficar com medo. Eu falei, não, beija não, puta que pariu. E se a obra terminar com um beijo, vai ser foda pra caralho, tá? Porque exatamente ela vai te condicionando a sentir, esse é o ponto. E as pessoas não têm. Então o que ele tá falando aqui, eu sei que ele tá fazendo dele, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sei. Só tô falando que esse coisinha aqui é geral. Tá na arte. Ah, ele é culpa do capitalismo. Sim, mas não vamos falar sobre isso porque eu não quero falar sobre isso. Na escrita é completamente aceitável alguém falar que é iniciante e ainda assim começar tentando escrever uma obra-prima de 600 páginas. Um romance épico com um universo. Peraí. Alguém falar que é iniciante e ainda assim começar tentando escrever uma não aprendem como artistas. Na escrita é completamente aceitável alguém falar que é iniciante e ainda assim começar tentando escrever uma obra-prima de 600 páginas. Na verdade, é ao contrário, tá? Ordua. Tudo. Tudo. Por quê? O que desperta o amor por algo? A sua ação. Então, se você ama algo, você quer fazer esse algo. Se eu amo Dragon Ball, talvez eu quero fazer o meu Dragon Ball. Eu tenho certeza que quando você era na sua infância, você tava lendo aquela história, ai, se fosse eu ali, você se imaginava, ai, se fosse eu lá do lado do Rock Lee, o que eu faria se fosse eu? Então, acaba tendo uma relação simbiótica de que você quer fazer parte da sua história. Se você fez uma fanfic, as fanfics, Dragon Ball AF, os próprios fanfics escritas são sobre isso. Pô, tem fanfic que é gigantesca, 50 mil palavras, 200 capítulos. Então isso de que as pessoas pulam etapas e querem fazer a sua Magnus Opus, eu tenho certeza que você já viu alguma história. Eu tenho certeza que você já viu alguma história onde. A minha obra não é diferente, não. O clichê é o protagonista bonzinho. É um protagonista meio bobo. Eu vou fazer agora um protagonista dark, um protagonista real. Um mundo épico. Sim. Então, isso de que as pessoas querem começar a aprender e querem aplicar o que vão aprendendo na sua Magnus Opus, na verdade é comum. Seja escrita, seja quadrinização, seja fanfic e até mesmo seja desenho, por incrível que pareça. Não à toa que o hiperrealismo e o realismo são tão fortes para as pessoas, porque é aquilo que plasticamente parece difícil. Cara, eu já falei sobre isso daqui em alguns vídeos, mas muito antigos. O que é a impressionabilidade? O que você acha impressionante? O que tira o seu ar ao você ver? Gosto de dar esse exemplo. É o que parece difícil. Então por isso que você olha uma pintura realista, tem 1 milhão de motivos, mas um dos outros motivos você sente, cara, se eu fosse fazer isso, ia ser difícil pra caralho. Então é muito caricatural você olhar uma obra de 600 páginas e falar, isso deve ter sido muito difícil, do que um conto. Sendo que você, tendo palavras infinitas, é fácil fazer uma obra-prima. Tendo tempo infinito, é fácil fazer obra-prima. Agora, quando você tem palavras limitadas e tempo limitado, aí que é difícil. Então vem dessa sensação comum que a pessoa tem baseada na própria vivência. Eu falo muito isso de obra semanal. O meu julgo de obra semanal é completamente diferente de obra mensal. É completamente de uma obra artística, onde o cara fez exatamente o que ele queria, de uma obra comercial para uma obra artística, porque são apelos diferentes. Tem aquele autor que caga pro público, tem aquele autor que quer ressonar com o público. E cada obra tem o seu apelo diferente, cada obra é uma comunicação diferente, cada obra é uma música diferente. Então isso aqui na verdade é comum em boa parte, porque no fim é igual você querer levantar peso. Acho que eu já usei esse exemplo daqui. É muito incrível você ver o cara levantando 400 quilos, 1000 quilos, e você quer levantar esses 400 quilos. Mas às vezes você vê um cara magrinho, tão magro quanto você, levantando mais peso que você também pode achar impressionante. Você vê uma mulher levantando na perna o triplo do que você levanta, o que é fácil.
150 quilos. É o caralho. É a mesma coisa. Porque no final não significa muita coisa. Porque no fim, tá, o realismo é incrível. É, por quê? Detalhe. Detalhe, detalhe. É. Ah, então se eu. Vamos lá, dar um exemplo. Uma pessoa levanta, um fisiculturista, um powerlift, levantar 500 quilos. Vai vir uma máquina levantar 1 tonelada. Mas a máquina levantou mais. Então 1000 quilos é maior que 500. Porque o 500 é mais impressionante que a máquina levantando. Ah, porque a máquina foi feita para isso. Ah, então quando você olha um powerlift, você inerentemente faz um storytelling, cria uma historinha, se imagina naquele local. Na máquina não tem essa pessoalidade. Então a impressionabilidade que você tem com muita coisa é simplesmente você projetando a si mesmo. Exemplo, por que você acha que história planejada é tão supervalorizada? Porque a maioria das pessoas são inconsequentes, não planejam. Se é difícil para mim, é difícil para o outro. Se é difícil para o outro, é de se impressionar. Porque a impressionabilidade vem da minha incapacidade. Então, ao você se impressionar com o outro, é um reflexo da sua própria incapacidade. Exatamente. Não por isso que parte do o que isso deve ser difícil, porque eu acho que é difícil. Então, quando você vê um desenho estilizado em uma animação, a pessoa acha, nossa, um desenho feito por criança, muito fácil. Eu faço esse desenho. Então, pega esse desenho e faça esse desenho 60 vezes. Vai lá, faz uma animação. Vai lá, pega essa estilização, faz essa estilização. Por isso que, entre aspas, a beleza é tão caricatural e tão fora de tom na arte. Ou pelo menos naquilo que a pessoa percebe como belo. Mano, que matraca filha da mãe, mano. Vamos, deixa o cara completar aqui, né, velho? Um romance épico com um universo complexo, tudo sem dominar o básico, sem prática, sem processo, sem tentativa, sem erro. E quando o resultado sai uma porcaria, porque inevitavelmente vai ser, a pessoa não vai admitir. E isso não acontece por acaso, existe um problema estrutural na forma que a escrita é ensinada. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nossa, como eu discordo. Puta que o pariu. Na arte mais antiga da humanidade, talvez antes da internet, eu concordo pra caralho, pô. Já tentou pegar alguma revista? Ah, não. Você não, foda-se. Porra, não. Tem muito livro, pô. Tem muito livro, tem muito PDF. Pô, meu, tenta pegar um folheto do Akira Toriyama sobre como fazer mangá. É difícil pra porra. Já uma anatomia e história, não é que ele pega mais de roteiro, né? Teria que ser livro de literatura clássica, tá? Mas histórias dá pra você fazer isso aqui. Você acha um monte de livro, um monte de roteiro. É porque não tá no radar da popularidade. Como não tá no radar da popularidade, você não tem o que a gente chama de viés do holofote na internet. Não é viés do holofote, acho que é o viés do torrent. Ou viés da semente. Ah, foda-se. No sentido de que se não tiver gente semeando, quer dizer que não vai ter o arquivo pra você mesmo, você querendo. O problema central é que a escrita não mostra o erro. Então, no desenho, o erro é visível, na música ele é audível, na dança é perceptível, na escultura também, mas na escrita, não. Então, quando você olha para um texto, você não percebe imediatamente que ele é erro. Você precisa ler, você precisa pensar. Ó, é verdade, aqui o Mordua, então ele não tá falando que é uma característica inata. Ele tá falando que os erros da escrita são muito diferentes por causa da impessoalidade, por causa da forma única que a escrita é fundamentada, que faz, às vezes, o erro ser caricatural. E pior que eu falo isso lá no meu vídeo de fanfic, que é mais ou menos isso mesmo. Você não consegue tanto assim, tão bem, saber o que é uma boa escrita, porque é muito contextual. Você sabe o que é uma boa escrita, uma boa caligrafia, mas o que é uma boa escrita? Você não sabe tanto. Então, tá certo aqui. Comparar, ter repertório. E quando você está lendo uma coisa que você escreveu, claramente existe o seu viés de interpretação, você vai saber exatamente o que você está pensando. E isso ainda se torna mais grave quando você percebe que a escrita é uma das artes menos consumidas pelo público geral hoje. Sim, existem aquelas artes. Bateu. Ele bateu nisso também. Ele bateu nisso daqui. Então vídeo clickbait. Mas foda-se, deu pra falar um pouquinho sobre o assunto. Então foda-se. Então ele não vai falar sobre. Não. Então ele vai ir para isso mesmo aqui. E como. Foda-se. Artes menos populares, mas eu não estou falando de nicho, estou falando de literatura em comparação com desenho, música. E o resultado é claro, falta de feedback. Você não tem uma resposta sobre o que você está fazendo, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se a sua técnica está sendo aplicada do jeito correto. Então, E não apenas isso, dificuldade. Competição da V-Jump. Literal, os caras na V-Jump leem, acho que os 3, 4, 5 primeiras páginas. O quanto você tem que ler do começo de um livro para saber se ele é bom. O quanto você tem que se imergir e se esforçar pro livro. Então o livro, ele se esforça mais. Por isso que as pessoas gostam mais de dublagem do que legenda. Porque dublagem é mais fácil de consumir, é mais fácil de experienciar, é mais fácil de absorver. A legenda, não. Então, quanto mais difícil a arte é de fazer, vamos pegar uma escultura. Temos aí a leitura, a escultura. E o artesanato, meu irmão.
E o artesanato? E o artesanato de reciclagem, que só conseguiu ver luz no meio comum usando a pauta ambientalista de reciclagem. Olha que loucura. Então, quanto mais difícil é a experiência, a lei e o subjetivismo da experiência, tipo olhar um quadro. Sim, você tem lá olhar o quadro, mas você está olhando lá. O seu esforço é você olhar. Talvez você durma ao olhar um quadro por tédio, mas talvez você sentou, começou a ler e dormiu. Então, a escrita, a leitura, ela você se esforça um pouquinho mais. Você se esforça um pouquinho mais. E esse esforço é um dos famosos grandes muros. Exatamente. E outra coisa, você precisa aprender a gostar de ler. E como é algo mais difícil, o que é mais difícil? Dar um passo ou dar dois? Dar 3 passos, pular, o que é mais difícil? Então, quanto mais fácil é se fazer, mais fácil é aprender. E se para você gostar você precisa aprender, coisas mais fáceis vão ser mais fáceis de gostar. Ler, cara, é muito óbvio, sim, é muito óbvio. Mas tem gente que não pega. Porque tem gente que literal não sabe que você aprendeu a gostar de tudo que você gosta. O seu gosto não está no seu DNA. O seu gosto pessoal, o gosto pessoal é a sua experiência com base naquilo que você aprendeu. Quem usa o gosto como finalizador final é foda, eu sei. Quem usa o gosto como a manifestação do eu é o ignorante que está cegando seu próprio senso crítico. Não, meu amigo, você não nasce, eu pego o seu DNA, seu sangue, tá, esse aqui vai gostar de livro, esse aqui vai gostar de quadrinho. Não, o seu eu, a sua individualidade não é o que você faz, mas na sua reação naquilo que você faz. Lê, qual a diferença? O nosso ambiente não define quem nós somos, mas nós somos aquilo que conseguimos experienciar através do nosso ambiente. É igual o viés do gêmeo. O gêmeo pode ter o mesmo corpo, o mesmo DNA, super igual, mas podem ser diferentes. Eles podem viver o mesmo local, mas eles vão viver e experienciar de coisas diferentes. Mas esses gêmeos não vão falar um idioma diferente. Entendeu qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? Então, a sua individualidade, a sua vivência comum, nasce exatamente do não saber. É um pouco complexo isso daqui, mas dá para sintetizar em você não sabe o que te torna único. E querer que, isso é chamada a morte do eu. O seu eu, e que você sabe quem é o seu eu, é a maior de todas e mais perigosa de todas as mentiras. Lê, do que eu tô falando, eu não gosto disso, então eu não faço, é uma boa justificativa. Mas não deve ser a única justificativa, porque senão talvez você esteja cegando-se a si mesmo. E é o pior tipo de cegueira, a autoafligida. Como eu falo, tá, eu não gosto de terror. De vez em quando eu tento um terror. Não gosto de livro. Tô estudando sobre leitura. Cara, minha casa nem reboco tem, eu tava estudando arquitetura. Sou um cara extremamente visual. Cara, vou pegar uma obra que é literal, só diálogo e foda-se. Por quê? Porque eu não vou ser burro o suficiente para achar que eu tenho o poder de limitar a mim mesmo, porque eu não sou tão limitado para que eu mesmo me limite. Eu gosto muito desse exemplo porque ele é muito idiota. Alita Anjo de Combate. Mano, eu olhei aquela bosta daquele trailer, daquele zoião, eu falei, ridículo, ridículo. Levei 40 minutos para me acostumar. Depois que eu me acostumei, eu amei o filme e hoje eu amo o filme. Claro que é porque eu amo o mangá e eu tenho um mangá aqui. Então, você aprende. O seu eu não é a sua incapacidade, mas na sua dificuldade de aprender. Você pode aprender tudo. Lê, e o velho? Sim, o velho, ele é... das características do velho é a dificuldade de aprender. Mas tá cheio de velho aprendendo um novo instrumento. Olha que loucura. Então nós temos o segundo problema, que é a barreira de entrada. Em quase todas as artes existe uma barreira clara de entrada. Quando você começa a desenhar, você vê que está ruim, você continua tentando, ajusta o traço, aprende... Caralho, ele literal vai ser o mesmo ponto lá da fanfic. É exato, a barreira de entrada para se inscrever é baixíssima. Você não precisa de um lápis, você não precisa ter coordenação motora. Cara, às vezes você não precisa nem de arcabouço. Como eu falei lá naquele tipo de obra, que a menina copiava estruturas e tal, e adaptava na fanfic que ela colocava. Escrever, você não precisa nem de uma máquina de escrever. No seu celular você escreve. Tenta fazer um desenho pelo seu celular, a merda que é. Tenta escrever pelo mouse. Aqui você só precisa de, ó, um tecladinho. de formas mais simples, procura um método para você aprender mais rapidamente. Quando você aprende música, você toca, você erra, você percebe o erro, você corrige. Agora a escrita, ela é um ambiente perfeito para autoindulgência. O escritor iniciante, ele escreve algo fraco e não sabe o porquê. E então ele conclui que o problema está no leitor, ou no mercado, ou nos gostos das pessoas. E a escrita permite que alguém seja ruim por muito tempo sem perceber. Você pode escrever uma história de 600 páginas, de 300 páginas, e não perceber que ela está ruim. E isso nasce da ideia de que, porque todos sabem escrever, escrever é uma arte fácil. E não é. Ela é mais acessível. Escrever e escrever são diferentes. Você pegar um texto e colocar num local é diferente. Agora você escrever e contar uma história são coisas diferentes. E talvez você saiba contar uma história, mas você não saiba escrever uma história.
Porque você não tem noção o quanto a sua impostação na sua voz, a sua dicção na sua voz, é importante para você contar uma história. Então, em uma história maravilhosa na sua voz, fica uma porre na sua escrita. Porque o que é a entonação da voz? O que é os trejeitos, uma caricatura? O que é, num livro, ao escrever um livro, aquela carinha de safado quando você faz, quando você conta uma história? Aquela entonação a mais que você coloca. O que é contar uma boa história na arte de escrever uma história, de fazer um livro, de fazer um conto, de fazer um romance, de fazer um épico? O que é? E por ser uma arte muito distante de nós, seja porque ela exige um pouco mais, e o que ela exige é muito subjetivo, porque, pô, cara, é difícil escrever, pô, mas é mais difícil escrever ou aprender um... Ele falou isso daqui, ou aprender um instrumento. Acho que aprender um instrumento, caleja. Tu não vai... Os seus dedos não vão sangrar se escrever. Mas é muito subjetivo, é muito íntimo, é muito humano. Por isso que o desenho nas cavernas nasceu primeiro que a escrita cuneiforme. Mas antes o desenho era a escrita. A escrita, igual a matemática, sendo descoberta como referência de signos de vivência, tá? Sim, se você tem um celular, um computador, você consegue escrever. Então, por causa disso, e não é. Ela é mais acessível? Sim, se você tem um celular, um computador, você consegue escrever. Então, por causa disso, o escritor iniciante ele organiza as suas prioridades de uma forma totalmente errada. O escritor iniciante ele acha que a ideia é o que importa, porque a ideia é o que você vai falar para as pessoas. Você fala para É o caricatural do roteiro. E o que acontece? Como a gente não tem um nichador de amores, a gente não tem uma... Ai, cara, como a gente fala isso? O quão fácil é você fazer um grupo na internet de aprendendo a desenhar? O quão fácil é quando você viu algum cursinho, algum grupo, algum intensivão, algum clube do livro, por exemplo, para ensinar a escrever livros. Então, como tem poucas pessoas, você tem pouco nichador de talento. Você só tem aquela pessoa que quer fazer. Mas quem será essa pessoa que quer fazer o excepcional? No desenho tem isso, aquela pessoa que só quer desenhar o básico. Quer pegar um caderno e fazer uns rabiscos. E tem aquela pessoa que quer fazer o melhor. Então, quanto mais pessoas têm vontade, mais fácil às vezes é a seleção. Quanto menos pessoas têm vontade, menos dessas pessoas vão fazer a seleção. Tem um problema de arquétipo aqui. Uma pessoa pode evoluir de um arquétipo para o outro. Um arquétipo não é fixo. Do que eu tô querendo dizer? Tá vendo uma pessoa que quer só escrever para fazer, sei lá, Enem, talvez se ela se apaixonar, ela queira escrever como um hobby, como um diário. Queira escrever o diário da forma mais linda e poética possível. Traduzir a própria vida em um conto. Talvez não épico, mas bem feito. Como essa pessoa vai se, entre aspas, se descobrir se não tem nada que a incentive? Essa escrita é algo tão longe, mas tão fácil de se fazer. É. uma pessoa a sua ideia e você vê como que ela reage. Se ela acha muito legal a sua ideia, você provavelmente vai pensar que ela é legal, que E você além tem a coisa mercadológica, né? Fazer uma boa história, fazer uma história comercial, são coisas diferentes. é um bom escritor e é isso. Mas não é. Aí tem um dos elementos menos relevantes de uma história funcional. E ainda assim, o iniciante ele sempre começa do mesmo jeito. Ou ele quer escrever uma saga épica, ele quer ser profundo, ele quer ser único, ele quer ser revolucionário. Mas ele não começa pequeno porque ele acha que é pequeno demais pra ele. Então, se ele tem uma ideia que ele acha que é muito boa, que é muito legal, ele não acha que é justo ele escrever algo pequeno, ele deixar pra depois. É porque embala, né? Embala muito. Isso acontece porque. Vou fazer um mangá. O cara vai tentar fazer 7 páginas. Tá fudido. Tá ferrado. Mas o cara, ele consegue no porão do quarto dele escrever 400 páginas. Eu vou pegar um PDF, vou bater na minha cara no teclado até ter 50 mil caracteres. Cara, eu fiz isso. Cadê? Cadê? Ô, caralho. Pera aí. Aqui, achei. Aqui, ó. Aqui é um vídeo que eu tô trabalhando. Aqui, basicamente, eu escrevi uma criticazinha pra uma série. Vocês estão lendo aqui, vocês que se foda. Eu acho que semana que vem essa bosta tá no canal principal. Que é o quê? Eu decidi pela primeira vez organizar bonitinho e assistir uma série infanto-juvenil e fazer uma criticazinha, me forçar a fazer uma criticazinha em cada um dos 52 episódios. Mano, deu mais de 50 mil caracteres. E, velho, eu não senti escrevendo tudo isso, não. Eu assisti o episódio, escrevia da maior naturalidade. O episódio tem 20 minutos, eu fiquei 2, 3 minutos. Um episódio muito ruim, um episódio muito bom, 5 minutos escrevendo 50 mil caracteres. Até eu me assustei. Ou seja, você, no acidente, bater na cabeça no teclado faz 50 mil caracteres. Olha essa merda que eu escrevi aqui. Como é que você acidentalmente faz o desenho, faz uma música? Então, a autoindulgência que ele tá falando aqui é uma característica porque as qualidades não saltam aos olhos, não são caricaturais. O que é uma boa escrita ou uma má escrita
não é tão fácil de se pegar, porque tá muito mais refém da subjetividade da arte. Ao ponto, cara, eu falei isso aqui em algum vídeo, eu tenho certeza, não lembro qual, que muitas das críticas de cinema, de filme, de HQ e de anime são baseadas em crítica literária. Aquilo de cada experiência é única, a experiência é subjetiva. Como é que caralhos você vai ter uma experiência subjetiva se o que está mostrando é objetivo? A sua interpretação é subjetiva. A experiência, não. Porque no livro é sobre mentalização, é sobre imersão, é sobre clinicidade poética. Então, muito de. Ai, a minha opinião, ai, a minha experiência. Amigo, um filme tem. Ó, mano, um filme tem cor, pode até não ter. Tem tons, pode até não ter. Tem música, pode até não ter. Tem voz, pode até não ter. Tem texto, pode até não ter. Tem atuação, pode até não ter. Olha o tanto de camada de arte para se passar a informação. O que o livro tem? Rabiscos e muita fé. E é bizarro que a crítica literária rege a crítica narrativa comum, boba, de filmes, mas ninguém tem contato com os livros, porque foi só substituída como uma herança. Então, esse mega purismo de experiência subjetiva, tudo que eu senti é válido, não existe interpretação ruim, não existe vivência, mentalização ruim. Isso é uma regra para livro, meu irmão, para poesia, para o adorno do mar brilhando como o olhar daqueles que não foram. Como é que caralhos você imagina essa porra? Mas você pode, num filme, colocar o mar, colocar o brilho na água e colocar os que não foram indo. Então é muito diferente. Não à toa que na academia teve uma rixa gigantesca da crítica literária com a crítica de cinema, pô. Isso acho que foi a primeira morte do cinema. Agora, porra, assim, eu não lembro aqui, tá? Quem aí é formado em cinema, na história do cinema, da arte do cinema, me corrija se eu estiver errado, que sem dúvida eu tô. Ou melhor, complexalize o pensamento de quando isso aconteceu. Em 1926, a interpretação estruturalista e pós-estruturalista. É uma porra assim, tá? Mas isso que eu tô querendo me dizer. E isso é uma das características da arte. O problema que a gente tem hoje em dia é o culto das características. Que o livro não tem som. E daí? E daí? É uma característica. Cara, quando você tem sinestesia ou quando você chora ao ler, mano, olha que coisa loucura. Mas pensa que hoje em dia tem gente que não consegue entender como uma pessoa se emociona com um livro, só com palavras. Mas porque você aprende essas coisas. Só que livros nunca esteve numa imaginário coletivo hoje em dia. Lê porque o povo não sabe ler, o povo não sabe escrever. Cara, é só você pegar o que é mais vendido. Até quem lê não sabe ler. O cara sabe assimilar a informação e imaginar uma história. Depois escrever outras coisas. Enquanto isso, os desenhistas começam desenhando círculos, formas geométricas, perspectivas, os músicos começam tocando escalas, e o escritor começa a Tem um começo, né? Não é um fé e vai. Porque nesse tipo de arte, você realmente se sente mais perdido. Você realmente sabe o que é desenhar. Porque você lê lá uma poesia de Tolkien, você lê aquela sinestesia não, você lê a conjecturação, a narração de ambiente. Vamos pegar algo bobo como narração de ambiente, velho. Cara, como é que você sabe o que é uma narração de ambiente boa, narração de ambiente ruim, velho? E eu, como tenho um grau de fantasia, o que mais eu falei lá no meu vídeo, o que eu mais tinha dificuldade era o cara ficava lá 2 páginas narrando a porra do ambiente. Ele falava porta grande e eu não conseguia imaginar uma porta grande de 2, 50 ou 20 mil metros. Eu não conseguia imaginar, nada me entrava. Até que eu peguei um livro que fazia isso bem, que eu cheguei a tirar o olho do livro e ver. Esse é um dos pontos, né? O ponto que ele tá levantando aqui é muito verdade. Escrevendo um livro que ele acha que vai virar uma saga, com cada um tendo mais de 500 páginas. E depois ele se pergunta por que ele se... Que é pôr o carcabouço. Cara, imagina, tem gente com 1000 animes e acha que já sabe mais que um escritor. Imagine com um livro, pô. Ele é uma experiência muito maior e você lê não significa que você absorveu tudo. A taxa de absorção é muito inferior. Você não tem tantos reforços de temática. Pô, se as pessoas assistindo, elas não pegam coisas, imagine lendo. Zarra. se sente inseguro com a própria escrita. Daí então o que acontece com o escritor quando ele se sente inseguro? Ele consome vídeos de escrita. E daí aqui é outro problema sério.
Porque o que acontece com os conteúdos de escrita que você vê na internet é que são conceitos narrativos apresentados de forma totalmente desconexa. Então, é construção de personagem, word building, prosa, tema, simbolismo. O iniciante ele vai aplicar aquilo ali tudo de uma forma desordenada. Então, o resultado vai ser uma maçaroca narrativa onde nada vai se conectar de fato. Nada foi É porque você não tem a sistemática pedagógica, né? Vamos lá, a gente tem faculdade de cinema, a gente tem a faculdade de pedagogia, você tem a de andragogia, você tem a própria sistematização, você tem cursos, como eu já falei, vários cursinhos de storytelling, postura de roteiro, mangaka. Qual foi o último um curso de escrita que você viu? E outra coisa, tá, a gente tem uns caras ensinando no YouTube. Quem disse que esse cara é bom? Tá cheio de gente. O que o cara faz é o equivalente, hoje em dia, sem dúvida, é o que acontece, é jogar no GPT e falar, dá umas dicas aí de escrita e dá aquele genérico que tem blog de escrita pro cara que quer fazer uma historiazinha, que ele vai fazer ele quer fazer um projeto na escola de escrever uma historiazinha e ler uma prosa na escola apenas uma vez, não quer levar isso pra vida. Porque quando você não sabe porra nenhuma, essas dicas ajudam pra caralho, mas essas dicas são pulos, não são passos. Cara, é bizarro. É bizarro. Por exemplo, teoria dos três atos, né? Eu vivo citando isso daqui do Anatomia da História. O cara começa o livro detonando os três atos, detonando do jeito polido que o escritor faz. Jornada do Herói. Traduzir ajudas em qualidades. Eu acabei de falar dar o exemplo de Boku no Hero, pô. foi pensado para funcionar junto. A pessoa ela vai analisar aqueles conceitos, vai pensar, opa, isso aqui é legal, então eu vou colocar aqui. Imagina um desenhista, ele pega várias partes de desenhos de outras pessoas que são bem desenhados, mas que não combinam entre si. Então o desenhista ele pega, ele faz o esboço, ele mantém proporção, ele mantém coerência. Na escrita, as pessoas não fazem isso. Os escritores, na essência, eles não pensam dessa forma. E aqui nós chegamos... Porque são idiotas, porque são imbecis. Tirando a piada, mano, a escrita é tipo uma das áreas mais antigas do mundo, velho. Tipo, mano, o tanto de escritor foda. Eu já falei, a arte é aquilo que menos se existe, quanto mais se faz. Quanto mais arte é feita, menos arte é experienciada, é consumida. A necessidade de, ao se fazer, menos se tem. Mano, tipo, os melhores escritores que você pode selecionar, eles escreveram, eles deram dica. Mano, pega os cineastas, mano. Entrevista. Sei lá, o Glauber Rocha. O cara que o Glauber Rocha o cara que o Glauber Rocha xingava também estava fazendo aqui, que são aí é de roteiro, tá? São diretores de cinema. O próprio Nolan, tendo mais um pouquinho a cara actoral, Godard dando entrevista. Mano, você literal tem essas pessoas dando essas dicas, velho. Escrevendo livro, folheto, entrevista, falando do processo criativo. Bizarro, tá? Mano, você tem décadas e décadas, séculos de teoria da escrita, da própria literatura. Você apenas aprender essa teoria já é uma faculdade, basicamente. Então imagina você aprender e aplicar. Então se eu quiser a minha vida inteira aprender sobre escrita sem nunca pegar em um caractere para transformar em palavra, eu posso, porque é coisa pra caralho, igual matemática. Então você tem muita informação. Só que assim como tudo, as pessoas não querem aprender, as pessoas querem fazer. É isso que acontece. no âmago da questão. Desenhista, se você quer desenhar bem, não tem jeito. Você precisa de mim. Olha a ironia. Pode parecer arrogante, mas todos... Que não existe uma metodologia ordenada. Os escritores, na essência, eles não pensam dessa forma. E aqui nós chegamos no âmago da questão. Ninguém pensa dessa forma. A diferença é que quando você não pensa, mas quando você vai aplicar, você sente, tem que aprender alguma porra. Tem que aprender alguma porra. Ler, mas, instrumento. Ninguém é louco no instrumento de tentar aprender sozinho. Literal, teve gente que tentou aprender sozinho. Mas se eu te desse, se eu só pudesse escrever um livro com uma máquina de datilografia, só para aquela bosta daquela máquina travar, você inerentemente uma hora ia cair em algum vídeo de como escrever. Mas você acha que você sabe escrever. Que não existe uma metodologia ordenada para aprender escrita. As outras artes, elas têm etapas claras, elas têm fundamentos, elas têm prática e progressão. Nenhuma arte tem etapas claras, fundamentais e prática. Desde o desenho, da poesia, nada, não tem. Vou aprender primeiro anatomia, se você não quer fazer um traço anatômico. Mas você precisa saber. Se eu nunca quiser aplicar, mas se você não souber, você não vai saber desconstruir. E se eu aplicar e não passar, o que tem que desconstruir daquilo que não será aplicado? A diferença é que, na verdade, a excentricidade, eu já falei, é muito fácil você ter os feedbacks, é muito fácil você ter a progressão.
E como a progressão da escrita não significa nada, você acaba não tendo. Os signos de melhora e os signos de qualidade são muito mais interpretativos, são muito mais pessoais, que você não consegue ativamente ver essa melhora. No 70-30, 70-30, basicamente. Acho que é a teoria do 70-30, né? Nada é pesquisada, cansei. O que existe são conselhos soltos. E até grandes exemplos, como Brandon Sanderson, provam isso. As aulas deles são muito boas. Elas têm o conteúdo mais profundo de storytelling do YouTube. Mas elas te ensinam a escrever um livro e não a se tornar um escritor. Ele já pressupõe que você já tem base, que você já lê bem, que você já escreve minimamente bem, que você já tem disciplina. Não, na verdade, um curso de desenho te ensina a desenhar. Talvez você não consiga aplicar e ter o seu próprio ritmo. Um curso de fazer mangaka, um curso de mangaka, vai te ensinar a fazer mangá. A excelência que o te torna, só é você que vai aplicar. Porque você tem a informação, eu tenho uma porrada de informação de roteiro. Eu não sou roteirista, porque eu não quero nem tenho saco de aplicar. Você ter informação e aplicar informação é o que te torna o que é essa forma. Então isso é normal de tudo também. E de novo, só reiterando aqui, que na escrita tem uma característica mais viçante. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Ele já está pressupondo que você enxerga as coisas como um escritor. Porque não basta você só ler bastante. Você tem que ler como um escritor. Não basta você só escrever frases legais. Você tem que escrever como um escritor. Um escritor não vai escrever só frases bonitas. Ele vai escrever frases intencionais. Então, os escritores que se formam por meio dessas metodologias se formam apesar delas e não por causa delas. Porque não existe um método pensado para formar escritores. E eu acho que essa falta de metodologia, ela se dá por uma... Porque isso daí, na verdade, vem da não binaridade, da não matematicidade, cientificidade da própria construção de história e da própria arte, que é a noção da própria experiência pessoal e subjetividade na arte. Isso existe em tudo, mas cada arte tem os seus agravantes. Uma arte mais visual vai tender a ser mais visual, uma arte auditiva vai tender a ser mais auditiva, uma arte experiencial, de sensação, comida, temperatura, toque, visão, arranhado, frio, calor, vão ter essas características. A escrita, ela apenas encabeça a mais subjetiva e pessoal e interna de todas. Uma pessoa literal pode ler um livro inteiro e não sentir porra nenhuma. Quantas vezes você já não viu uma pessoa que estava aprendendo a ler livros, ela leu a página, virou a página, esqueceu. Uma pessoa que chegou no final do livro, fez uma citação e teve que voltar pro começo do livro de novo. A romantização da escrita. Muitas pessoas vão falar que só basta você ler e você aprende a escrever. Isso seria como dizer para um desenhista iniciante apenas olhar desenhos, ou a um músico para só ouvir músicas. Então eles não têm que praticar, eles não têm que fazer exercícios. Você tá vendo como é que a escrita é romantizada? Você acha lógico alguém começar sua carreira escrevendo um romance épico de 600 páginas, sem processo, sem prática, sem tentativa e erro? Daí depois essa pessoa vai ser a pessoa que vai culpar a cultura moderna ou as redes sociais pela falta de leitores. Então o que eu estou propondo? Cara, posso ser sincero, na verdade eu vejo muitas pessoas não fazendo isso, não. Será que é tipo uma experiência interna? É o que ele viveu, ou o que ele viu? Tem cara de ser isso daí, tá? Porque eu, na verdade, eu tenho até dificuldade de ver quem queria ser escritor. Porque a maioria dos escritores que eu vi gente querendo ser escritor queria ser poeta, queria fazer lírica, ou queria fazer conto, igual os contos do Gato Preto, essas porrinhas aí, velho. Que são às vezes o que mais evidenciam na escola, escutam contos de terror e tal. Hotel Budapeste? Não, nem eu sei mais do que eu tô falando, mas vocês me entenderam, tá? Aqui. Eu não estou querendo vitimizar os escritores, porque olha só, os escritores eles passam mais trabalho. A culpa é dos escritores. O que falta na escrita é um método pragmático, exercício simples, progressão clara e um domínio técnico antes da expressão autoral. Sim, você tem que saber escrever antes de você ter a sua própria voz. Você começa pequeno, você aprende o ritmo antes do estilo, você separa a narrativa do world building, você domina histórias curtas antes das longas. Isso forma o leitor, não um livro isolado. E enquanto os escritores ficarem nessa narrativa de que, mas a escrita tem que ser difícil mesmo, porque tais escritores aprenderam dessa forma, isso não é verdade, inclusive. Existem escritores famosos que faziam dessa forma. O Hemingway é um deles. O Hemingway escrevia contos curtos para treinar sua escrita. E eu fiz isso durante um período onde eu estava entre o primeiro rascunho do meu livro e a reescrita dele, em que eu comecei a escrever vários contos curtos, microcontos, né, que são histórias de 1000 palavras, e isso melhorou. É porque assim como toda característica de arte, elas são multifacetárias. O videogame tem a interação, e tem a narrativa, tem a vivência, a expectativa, a ação e as cores. E a habilidade, ela tem que ser decumpada. E quem disse que quem quer escrever um conto longo não tem que ter a habilidade de você escrever um conto curto? Porque uma história não é longa nem curta, ela é necessária, ela é a história. Então vai ter tipo de exercício, tipo de histórias. Exemplo, fazer uma história com um personagem. É mais fácil, eu só tenho que desenvolver um personagem. Mas como é que caralhos você vai fazer esse único personagem ser interessante
ser humano, talvez você consiga fazer ele ser humano, porque só vai ser ele e ele na esquizofrenia dele. Mas como é que você desenvolve o apelo? Como é que você avança a trama? Fazer com 2 personagens é melhor, mas aí você vai ter a dualidade. Fazer com 3 personagens é melhor, mas será que os 5, 6? Será? Ambientação? Fazer na era moderna deve ser fácil, porque é próximo da sua vivência. Mas ser um bom escritor próximo da sua vivência, se você tiver que fazer que os personagens vivam algo que você nunca viveu, você vai ter que viver, vai ter que voar num dragão, vai ter que voar e sentir o vento no seu rosto. Como é que você vai viver na história medieval? Será que você consegue? Será que você não consegue? E aí? A questão de aprender e ser é você ter a capacidade de fazer vários. Ah, eu não gosto de fazer histórias curtas, mas você vai ter que aprender a fazer histórias curtas para você colocar esse tipo de característica. Por isso que você não usa essas habilidades. Exemplo, ter um tempo mínimo. O macaco escreve a Bíblia, se ele derem para ele tempo infinito, uma hora vai sair essa Bíblia escrita aleatoriamente. É, ter um tempo, ter limitações. Oh, meu Deus, imagina esse autor se tirasse a limitação dele, talvez aí que a história ficaria uma merda. A mesma coisa, eu gosto muito de dar o exemplo do Akira Toriyama, que pra mim, ele só é um puta do autor pela capacidade dele de se adaptar. Pela capacidade dele de fazer. Talvez se você desse pra ele muito tempo pra pensar, a história sairia muito truncada e talvez muito pensada, que ficaria uma experiência meio merda. Então você, pra sua história, que você tem um tempo infinito, fazendo um paralelo com a história com o tempo finito, para você ver e sentir as suas próprias características, isso é geral, tá? Você quer ser um artista, tá, eu tenho tempo infinito para fazer uma escultura, para fazer um livro, para fazer uma arte, para fazer um vídeo, para fazer um roteiro, para fazer um artesanato. Tá, se você tem tempo, de onde nasce o desafio? Vamos para algo mais objetivo. Vamos para algo mais objetivo. Academia. Exercício. Do que adianta você fazer sempre o mesmo treino? Vai ter que alterar o treino, vai ter que se desafiar, não vai ter que colocar o costume. Mas eu uso uma tala. Eu tenho problema no meu pulso, tô todo fodido também no corpo, desgraça. Eu tenho problema no meu pulso, que pra eu preciso usar uma tala pra fazer os exercícios. Sabe o que eu tenho que fazer por causa disso? Eu tenho que fazer aquela desgraça de rosca de pulso, Scott pulso, é uma porra assim, que queima igual uma porra. Eu preciso. Por que eu preciso? Porque se eu não fizer isso, eu vou literal atrofiar o meu pulso e os músculos do meu pulso, porque eu não vou estar usando ele nos exercícios. E o meu problema vai ser agravado. Então, se você tem um problema e talvez você não goste de fazer essa coisa por causa desse seu problema, e você se negar a fazer esse problema, talvez esse problema infecte outras características. Talvez aquele artista que adora realismo e ele. Por quê? Porque ele gosta dos elogios, porque ele gosta da plasticidade, porque ele gosta desse ônus comum que o realismo tem. Talvez ele perca a sensibilidade artística para artes mais intimistas. E ele acabe traduzindo a arte em algo binário, de reação em reação, através do existencialismo, do detalhismo e da quantidade de camadas. Tendo que, assim como tudo dentro da arte, dentro da própria experiência, cada arquétipo, cada característica é uma característica. E ser bom ou ser ruim não é você, não é eu, é a experiência que define. Melhorou muito a minha escrita, a minha percepção das cenas, como que eu manipulo a narrativa. Eu mostrei para algumas pessoas essas histórias e elas deram feedback, elas falaram o que elas acharam interessante, o que elas não gostaram. Isso é o que faz você evoluir, é você ouvir. Sim, porque você é muito limitado a você. Eu falo comigo, mano, puta que pariu, eu sou editor. Mano, vocês não tem noção o quanto de vezes eu não mandei a porra do vídeo pra porra do meu cliente e tava lá lettering escrito errado. Meu puta que pariu, eu ler a bosta dos lettering 40 vezes. Na porra do meu sábado faltava um R, faltava um S, faltava acento, faltava palavra. E na minha cabeça, porque eu já sabia o que eu deveria sentir. Por isso que arte, esse tipo de arte também é comunicação. Porque se for só pra você, ficar só na sua cabeça. O que você pensa sem a própria existência, sem a própria característica, sem causar nada, seria a própria arte. Não seria uma ação. Seria só uma reação química do seu cérebro. Vamos por baixo. Vamos por baixo. E tá lá. Mano, literal, eu já peguei a arte, cartaz que eu fiz, o vídeo que eu fiz, que eu engavetei. Uma semana depois, que o vídeo já tava com o cliente, que ele já tava postando, eu peguei o vídeo e falei, puta que o pariu, tem esse erro no vídeo? Eu já falei isso alguma vez, eu já cheguei a invadir um canal de um cliente para alterar uma miniatura que eu acho, mano, não ficou boa essa porra não, deixa eu mudar. Eu literalmente invadi o canal do cliente pra ter a miniatura, velho. Aí, oh meu Deus, eu tive um acesso. Não, bugou, assim, não é bug, é servidor. Eu lá, pegando aqui a coisa do cliente invadindo lá,
Invadido no sentido de. Eu já falei, ó, tirei meu acesso aí, viu? Eu reconectei o acesso, peguei a senha dele que ele tinha me mandado um tempo atrás. Achei, cacei, peguei. Alterar na miniatura. Sabe por quê? Porque mesmo você sendo o autor, você está sendo um autor. Você não é um autor. E qual a diferença? Você não pensa autor, você não vive autor, você está fazendo e sendo um autor. E talvez você tenha limitações e coisas do autor, porque você não pode fugir de você mesmo, da sua própria limitude. Você nunca verá na visão de uma terceira pessoa, tanto no singular de jogos, de cima para baixo, como na visão de outra pessoa. Talvez algo que seja óbvio para você, não vai ser óbvio para outra pessoa. E será que uma arte tão egoísta que só o seu autor irá entender, realmente será uma arte que vale a pena? Óbvio que sim, mas só estou dando esse exemplo. Às vezes uma arte egoísta pode ser a arte mais intimista de todos os tempos. E o que as pessoas acham. E se você escreve um conto curto, 5.000 palavras, 10.000 palavras, isso é muito mais chamativo para alguém que está lendo. Poxa, é uma história curtinha, vou ler ali o que ele escreveu. Agora, se você escreve uma história de 600 páginas e você tenta mostrar essa história para pessoas que nem leem livros de autores renomados de 600 páginas, elas vão ficar desmotivadas, elas não vão ter tanto interesse em ler a sua história. Então eu não consigo compreender qual que é o ponto negativo de você praticar a sua escrita antes de você efetivamente escrever a sua história. Porque quando você escreve contos menores, você está melhorando a sua técnica, você está experimentando novos No estilos. final você está escrevendo mais. Você está tendo começo, meio e fim de uma história. Em um conto grande, você não está tendo começo, meio e fim da sua história. Quem aqui já não fez alguma coisa muito grande, um projeto muito grande, tipo, só a sua aprendizagem já viu você, meu Deus, o começo tá ruim, muda. Começo tá ruim, muda. Começo tá ruim. Nossa, puta que pariu, velho. A edição de vídeo já era assim, velho. Então imagina você do começo. Por quê? Porque a taxa de aprendizado no começo vai ser muito grande, velho. Então você, zero experiência. Você leu um livro, pum. 2, pum, 3, pum, 4, pum, 5, 6, 7. Estagnou. Porque você vai ter que aplicar. Aí você aplica. Aí você aplicou um pouquinho, tum. Aplicou um pouquinho, tum. Aplicou um pouquinho, tum. O que você escreveu aqui já tá morto. Não serve pra pôr, você não consegue nem entender. Você já. Ai, na minha cabeça tava tão melhor. O meu primeiro vídeo do canal principal, pô. Eu só deleto aquela merda. Porque é história. O primeiro vídeo nesse canal. A aprendizagem abre e vai o seu horizonte, né? Vamos lá para outra frasezinha de biscoito da sorte que eu vivia falando e eu vi falando. Para quem nunca viu o mar, qualquer lagoa é oceano. Estilos de história, você testa novos mundos que você tem na sua cabeça, muitas pessoas falam isso, né? Tem muitas ideias. Então usa suas ideias nesses contos curtos. Você vai estar praticando a sua narrativa, e se você fizer vários contos em um mesmo universo, você pode até compilar eles e publicar como livro. Já parou pra pensar sobre Ele poderia, em vez de dar esse exemplo muito nichado, você não vai superar os seus autores. Você não vai superar os seus autores. Respeite os seus autores, porque respeitando eles, eu vou fazer algo diferente. Eu não vou escrever o padrão. Mano, amigão, que tal você conseguir fazer uma boa história clichê antes de querer subverter todo o gênero? Que tal? Mas eu não vou ser único. Você tá querendo escrever para exercitar a sua unicidade? A sua característica única? A sua individualidade? Então, se no final você faz isso para ser você, por que eu deveria me importar com você? Porque o seu autor favorito, o seu autor que você fala que vai superar, o seu autor que você fala, eu cansei desse gênero, cansei desse clichê, eu não precisei gostar do autor para gostar da obra dele. Eu caguei pro autor. Entendeu qual é o ponto? Então, que tal você parar de querer fazer o diferente, fazer a fanfic que você nunca viu, porque talvez você nunca nem consumiu? É aquela coisinha que eu falei do autor. Ai, tô tão cansado de protagonista bonzinho. Ai, tô tão cansado disso, tão cansado daquilo. Ai, anime é tudo igual. Humor de anime é tudo igual. Ai, só tem anime sexualizado. Ai, só tem um tipo de anime. Ai, só tem isekai nos animes. Dando exemplo daquilo que eu conheço mais. Aí você vai ver nessa temporada os melhores animes não são isekais. Pode até ter Friere, mas foda-se. Não é Isekai Friere não, porra. Ele é uma fantasia medieval. Então dá pra colocar. E tipo, estamos na época que menos tem Isekai. Amigo, você não sabe fazer a seleção de características que você gosta. Você não conhece a si mesmo. Você não sabe nem a sua própria unicidade. E você tá querendo dizer que você vai fazer Você vai, não apenas fazer uma história, vai emular outros entes. Qual a chance de a sua história ser você como protagonista, você de peruca, você de armadura, você pelado e você como vilão? Ou talvez seu pai, sua mãe, seu vilão sendo vilão. Talvez, ao invés de você se apaixonar pela história final, se apaixonar pelo método e pela vontade de aprender, melhorar e fazer, e se apaixonar talvez pelo sorriso que a sua arte cause, talvez nem tanto sorriso, mas angústia, pode ser.
já que você quiser fazer um terror cósmico, por exemplo. Ou a simples atitude de fazer algo que te engrandeça pelo projeto de se fazer. Aí a gente entra como eu quando eu fui artista, tá? Literal, minha primeira exposição, quando eu fiz de fotografia, oh meu Deus, vou desconstruir o sistema, vou desconstruir os efeitos da fotografia. Aí minha exposição de fotografia era as minhas fotos super formulaicas, seguindo todas as regrinhas que eu aprendi, até chegar na última foto, que é sem nenhuma regra, porque agora eu já sou o fotógrafo e eu posso desobedecer todas as regras. Um bando de foto merda, e a foto que eu mais gostei, igual eu falei lá no vídeo de Look Back, é a foto que eu mais gostei, foi uma foto aleatória que eu peguei, que bateu um vento mágico, bateu o sol mágico, num cafezinho, deu cansado pra caralho, peguei o celular, tirei foto e deixei essa porra lá, colada com silver tape, no meio, ninguém olhou pra aquela bosta, mas eu não tirava os meus olhos daquela arte, daquela foto, daquele sentimento manifestado em uma fotografiazinha, ainda mal imprimida. Cara, humildade às vezes é tão difícil, porque a humildade às vezes se manifesta com excesso, a humildade, a não humildade às vezes se manifesta como o excesso de humildade. Então imagine quem não é humilde, velho. Já aprendi tudo, já li tudo. Será? Então, para todos os escritores iniciantes que se sentem seguros e estão escrevendo um livro, você deveria estar se sentindo seguro mesmo. Você tem muitos motivos para estar inseguro agora. Você nunca escreveu nenhum livro, nenhuma prosa na sua vida. Então, você começar com um livro de mais de 500 páginas não vai ajudar. É o famoso cai, porra. Cai e levanta, caralho. Cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. E se no final você cansar de cair, tá tudo bem, não é o fim da vida. Tá tudo bem cansar de cair. Você não é menos, você não é mais. Tudo bem. Talvez um dia você volte, talvez um dia você não volte. Mas se você perdeu as forças, tá tudo bem, você não é fraco. Não é. Se você achou muito difícil, é porque é difícil mesmo. Se você não conseguiu reconhecimento, é porque é difícil mesmo. Se você não conseguiu melhorar, você estagnou mesmo. E tá tudo bem. E eu sei que falar tá tudo bem não faz você sentir que tá tudo bem. Mas é melhor você ouvir. Tá tudo bem. Tudo faz parte do processo. E às vezes abandonar o processo faz parte. E talvez quando você tá perdido, se perder mais um pouquinho, vai fazer você se tocar que você tá perdido, para se perder sabendo que tá perdido. Porque é muito triste estar perdido e achar que tá sabendo para onde você tá indo. Está bem? Então, quanto menos motivos você tiver para se sentir seguro, melhor. Então, escreva outras coisas, treine narrativa. Eu vou fazer vídeos futuramente sobre esse método que eu estou desenvolvendo, mas até lá, o que eu tenho a dizer é: tente escrever histórias curtas. Escreva uma história que você não se importa, porque assim você vai poder criticar ela. Na verdade, isso aqui é tão básico que eu acho que se você... Isso aqui é muito pro cara que nunca aprendeu porra nenhuma. Nunca, se tu já teve que aprender qualquer coisa, ou você lembra de ter aprendido muita coisa, isso acontece por causa do ensino primário, tá? Tem um viés pedagógico chamado de amnésia da infância. Amnésia da infância, amnésia... Quando você mais aprende? Criança. Quando mais você é forçado a aprender? Adolescência. Quanto mais você é necessário você aprender? Fazer Enem. Fazer Enem. Quando às vezes você menos é você. Quando hoje, você, adulto, 21, 22, 25, 26, 28 anos, quando você olha para as memórias do seu eu de 18, 16, 14, 12, 10, você sente que essas memórias são suas memórias ou são apenas memórias? Qual a diferença das memórias suas e do filme que você viu quando tinha essa memória? Me diz, tem diferença? Será que tem mesmo? Então o que significa? A gente aprende a aprender e depois a gente esquece como aprender. Então talvez se você se condicionou a aprender é só na fase que você tá na escola, ensino médio e talvez faculdade, por isso que tanta gente se fode quando chega na faculdade, que ele aprendeu não a aprender, mas aprendeu a memorizar, aprendeu a responder, aprendeu a fazer questionário, aprendeu a falar, mas não aprendeu a cantar, que é aí que ele se ferra. Então eu entendo que é meio assustador você estando na faculdade e você nunca aprendeu a aprender de verdade. Eu sei que é meio assustador você parar pra pensar nisso, mas infelizmente não é tão incomum. Infelizmente, aí vem problema de ensino, vem a amnésia da infância, que você esquece mesmo da sua infância. Você às vezes esquece do começo da sua adolescência, que talvez era o momento que você mais aprendeu. E às vezes é nesses períodos da sua vida que você mais tinha fogo da, entre aspas, juventude, o fogo da necessidade de descobrir, de que você mais quis aprender. Cara, eu já tá lá no meu vídeo de look back, eu vou falar mais disso, não, senão isso aqui vai ficar muito grande. Mas se você já tentou aprender qualquer coisa, esse vídeo aqui não foi nada. Mas é um nada que precisa ser dito. Dizido. Foi mal. Precisa ser dizido. Porque, calma, carai. Começa pequeno. Porque é mais fácil de se levantar de um tropeço. Agora tenta
tenta subir o Everest e cair, porra. Vai! Cair de um muro de treinamento com a corda da hora. Cai do Monte Everest. Vou aprender na marra. Everest. Lê, você não acha que talvez dentro do sistema, agora vamos de análise de sistema, não tem a culpa do escolhido? Sim. Só que, gente, eu já falei, a culpa nunca é da ficção. A culpa é o que te falta dentro da própria realidade. Porque não existe gramas de não existe gramas de toneladas de ficção que não caiam com gramas de realidade. Aí a realidade não estar vindo é culpa da realidade. Porque a vivência tem que ser maior que a não vivência, porra. Né? É uma necessidade pragmática. Então o que acaba acontecendo é o viés do escolhido. O viés da falta de esforço. O viés da não vivência e o viés do telespectador. Que é o quê? É basicamente o cara que só consegue assistir, não consegue ler nada. O cara que tá no consumo passivo. Eu já falei isso algumas vezes, o famoso consumo passivo, que ele só usa a arte, só usa a ficção como... O papel da ficção é passar da hora tal para a hora tal, que é matar a apatia e o tédio dele. Nunca é de uma experiência, nunca é de uma conexão. Então isso acontece. E dada a própria misticidade da falta de esforço, tá? Que tem muitas vezes do cara que nasceu bom, do cara que se esforça pouco, ou do cara que foi jogado do mundo e ele teve que aprender lutando contra um campeão. Não. O viés da verdade, por exemplo, na ficção você tem verdade, na realidade você não tem verdade. Na ficção você tem o nada, na realidade você não tem o nada. O problema é que dentro da própria ficção você já tem os contra-argumentos. Aí o famoso Rock Lee, mas do Rock Lee você não viu ele, na verdade você viu, né? Mas as pessoas abstraem, porque o momento emocional é ele chutando e quebrando um monte. É ele tirando os pesos e explodindo lá. Não era ele socando a madeira nem se mexendo. E daí vai para foco, vai para viés de foco, não de problema narrativo. E por aí vai, né? Então o que acaba acontecendo é que às vezes dá a sensação que dá na ficção, e muitas pessoas só vão ter contato a assuntos complexos na ficção, parece que as pessoas nascem prontas. E se as pessoas nascem prontas, talvez você deveria ter nascido pronto. O famoso você nasceu para isso. Vamos pensar, eu nasci pra ser incrível. Então quer dizer que no momento que eu não era incrível, eu nasci pra ser uma merda? Aí eu sou incrível agora, mas então quando eu parar de ser incrível, eu nasci pra não ser incrível? No final você não nasceu pra porra nenhuma. Você nasceu para viver. E se você não viver, a sua não vivência vai ser parte da sua vivência. E se você estiver vivendo, viver é o status comum de todos. Então isso vem da formulação pobre e da manifestação do eu. Pariu, por que eu tô falando tanto? Por que eu tô sentindo uma traquinha? Isso é muito complicado pra explicar. Puta que eu Parovski, velho. Pior que nem é tanto, velho, mas morte do eu, formulação formulação da individualidade, abstração, eu mesmo e contraparte do eu, o eu percebido, o eu visto, o eu mostrado e o eu impossível. Pesquisa essas porra. Escreva coisas menores, com objetivos claros, pratique, repita, analise e corrija. Domine a técnica e depois seja autoral. Se vocês ficaram interessados no que eu disse aqui nesse vídeo, já deixem nos comentários que futuramente eu pretendo trazer conteúdos mais Canalzinho dele, se você gostar de escritor. Você vai se inscrever? Não. Eu não aprendo com vídeo no YouTube. Eu me divirto com vídeo no YouTube. Foi mal, tá, gente? Ou no máximo eu me informo por vídeo no YouTube, tá? Isso acontece. Porque, como eu já falei, eu tenho um problema de memória. E se eu não. E o reforço da leitura é muito importante, tá? O reforço da leitura pra mim é muito importante. Tanto que quando eu fui estudar pra faculdade, pra vídeos de aula do que eu tava estudando na faculdade, eu literal ligava a legenda. Ficava ouvindo e lendo o que o cara falava, tá bom? Mas, ó, o vídeo foi legal, tá? O vídeo foi legal. Mas é aquela coisa que, às vezes, o vídeo ele tem que pensar aí, cara, e se vier um aleatório que eu tô entendendo porra nenhuma? Ele falou pros dele o que tá certinho, mas ter aquele feedbackzinho de, cara, eu peguei alguém aqui que tá entendendo porra nenhuma. Tentar dar uma leve traduzida, mesmo que rápida, uma pessoa que não entende tanto de outro nicho, porque talvez esse vídeo seja pra quem já tá com o coração desperto para essa arte. E se por algum acaso alguém que tava com o coração a se despertar? Como que ele vai entender essa língua que ainda não foi traduzida? Tá bom? Mas tirando isso, muito bom, gostei do vídeo. Se inscreve lá e até o próximo vídeo.